Boa tarde, galera do terceiro ano. Espero que todos estejam bem depois de um feriado prolongado, né? Então, assim, hoje a aula não vai ser referente à apostila, né? Eu preparei uma aula para vocês. Coloquei aqui Dia Mundial da Alimentação. O Dia Mundial da Alimentação é dia 16 de outubro. Qual que é a relação, professor, do Dia Mundial da Alimentação com a aula de sociologia? Né? É assim, porque hoje nós falaremos de um problema social, né, que vem, digamos assim, de uma maneira, né, assombrando o mundo, que é o problema, eu vou falar especificamente do Brasil, mas ele vem de uma maneira muito acentuada, né, preocupando aí os estudiosos, que é a fome, né? A fome não só, hoje nós falaremos mais incidentemente do território brasileiro, mas a fome é um problema que vem assolando o mundo. Então a gente vai estudar, né, as suas causas e as consequências e o que pode ser feito para minimizar esse problema. Uma vez que é assim, a fome, um problema social inserido em quase todas os lugares do mundo, a exemplo também da violência, né? É um problema que ele pode ser minimizado, mas não solucionado, tá? A exemplo de vários outros problemas sociais, a fome ela pode ser, eu coloco para vocês, que ela pode ser minimizada e não extinta, tá legal? Então quando a gente fala de, coloquei a alimentação aí, né, que é um assunto totalmente interessante. Então, para começarmos, né, a fome ela provém da falta de alimentos. E essa falta de alimentos ela atinge um número elevado de pessoas, como eu mencionei, não só no Brasil, como no mundo. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais, tecnológicos, né, a gente percebe que a falta de comida para milhares de pessoas, aqui no Brasil principalmente, ela continua, né? E a tendência dela tem sido aumentar. Esse processo, eu posso colocar para vocês que ele é resultado não só da desigualdade da renda, né, mas a falta de dinheiro. Nós acreditamos que faz com que cerca de aproximadamente 32 milhões de pessoas passem fome dentro do nosso território. 65 milhões de pessoas que já não ingerem a quantidade mínima diária de calorias, ou seja, se alimentam de forma precária. Além dessas 65 milhões de pessoas que se alimentam de forma precária, 32 milhões de pessoas passam fome. Tá? Isso, se a gente for analisar bem, é um número extremamente elevado, né? Para um país de 225 milhões de pessoas, né? Esse número que a gente está apresentando para vocês é extremamente elevado, tendo em vista que a extensão territorial do país, né, 8 milhões e meio quilômetros quadrados, ela apresenta grande potencial agrícola. Então é contraditório, né? Porque assim, um país que apresenta um grande potencial agrícola, né, como ele pode ter tantas pessoas em vulnerabilidade no que diz respeito a esse problema que nós estamos trazendo aqui, que é a fome? Tudo isso, esses dados, ele é irrelevante. Uma vez que existe, né, uma concentração fundiária e de renda, né, mal distribuída. Né? Então, grande parte do dinheiro que o país arrecada, eu posso afirmar com veemência que ele está nas mãos de somente 10% da população brasileira. Então 90%, não é que 90% vai viver em condição de calamidade, não. Né? 10% do maior parte arrecadada, né? 10% da população ela detém a maior parte do dinheiro arrecadado. Então assim, isso é só para mostrar para vocês que o déficit é entender um país, né, onde os recordes de produção agrícola eles modificam de maneira crescente no decorrer dos anos. Enquanto a fome, ela faz parte, né, ela acaba fazendo parte de um convívio de um número alarmante de pessoas. A monocultura, gente,
ela tem como objetivo a exportação. O objetivo principal da monocultura é a exportação. Grande parcela da produção é destinada à animal, nutrição animal em países desenvolvidos. Olha que interessante. Né? Então, assim, mesmo que haja programas sociais federais, estaduais, o problema da fome ele não é solucionado. O pior é que ela se faz presente em pequenas, médias e grandes cidades, né? E até mesmo no campo, né, em determinado momento, independentemente da região ou do estado brasileiro. Professor, mas e aí? Há uma solução? É como eu falei, para diminuir, sim, para extinguir, não. A solução para a questão parece, quando eu digo que não há solução, é que a solução para essa questão da fome ela parece extremamente distante. Por que distante? Porque ela envolve uma série de fatores estruturais que estão impregnados dentro da sociedade brasileira, né? Fornecer cestas básicas não resolve o problema, apenas retarda o problema. É preciso oferecer o quê? Condições para que o cidadão ele tenha a possibilidade dele se autossustentar, ou seja por meio de um trabalho ou de uma remuneração digna, né? Então, em virtude disso, é que eu digo que o problema não pode ser sanado, e sim diminuído, tá legal? Quando a gente fala da fome, né, nós abrimos aí uma possibilidade de leques, um leque, né, que tem várias possibilidades da sua ocorrência. Porque a gente coloca que a fome é a escassez de alimento, né, que em geral ela vai afetar sempre uma ampla extensão de um território e um grande número de pessoas. Né? Quando a gente fala que fome é escassez de alimento, é isso. Então, assim, no mundo, cerca de 100 milhões de pessoas vivem sem teto. Né? Existem hoje 1 bilhão de analfabetos, 1,1 bilhão de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. 1,1 bilhão de pessoas que vivem na condição de extrema pobreza. A renda per capita anual, hoje, se a gente for fazer de uma maneira mundial, é em torno de 275 dólares. 1,5 bilhão de pessoas não possui água potável. E 1 bilhão de pessoas, pasmem, passam fome. Existem cerca de 150 milhões de crianças subnutridas com menos de 5 anos de idade. Né? 12,9 milhões de crianças morrem a cada ano antes de completar os 5 anos de vida. Então, com esses números alarmantes, né, quais são as causas de fato da fome? Né? Então, no Brasil, eu já coloquei que 10% dos ricos detêm toda a riqueza, a maior parte da riqueza nacional. As causas naturais, que a gente chama de causas naturais para justificar a fome são clima, seca, inundações, terremotos, pragas de insetos e as enfermidades das plantas, né? Problema de alguma planta. E ainda a gente pode contar com as causas humanas. Além dessas naturais, clima, seca, inundação, terremoto, etc., etc., tem as causas humanas, como instabilidade política, ineficácia e má administração de recursos naturais, que tem se tornado bastante comum. Os conflitos civis também é uma causa. O difícil acesso a meios de produção pelos trabalhadores rurais, pelos sem terras ou pela população de um modo geral. O deficiente planejamento agrícola também é uma causa. Outra causa é a injusta e antidemocrática estrutura fundiária brasileira. Isso a gente sempre coloca o dedo lá, que a estrutura fundiária do Brasil ela é marcada pela concentração da propriedade das terras
nas mãos de pouquíssimas pessoas, tá? Então essa estrutura fundiária brasileira é uma causa bem, né, acentuada. Outra causa é o contraste, né, na concentração da renda e da terra num país subdesenvolvido, tá? Outro é a influência das transnacionais da renda e da terra num mundo subdesenvolvido. Como assim? É, quando eu digo a influência de transnacionais de alimentos na produção agrícola nos hábitos alimentares, é que nos países de terceiro mundo é diferente dos países de primeiro mundo, né? É, eles produzem tudo que se produz no mundo, né? Geralmente tem o objetivo de qualquer produtor é exportar sua mercadoria, não abastecer o mercado nacional. Por quê, professor? Porque é mais rentável, é mais lucrativo. Outro fator é a utilização do que nós chamamos de diplomacia dos alimentos, né? Essa diplomacia dos alimentos é como se fosse uma moeda de troca, de barganha, como queiram chamar, nas relações entre os países. Olha, eu vou te vender a tal quantidade de soja, então eu desabasteço o meu mercado interno para poder criar um vínculo maior lá, eu passo toda a produção para aquele país, né? Isso é a diplomacia dos alimentos. E o último problema, não menos importante, é a relação, né, entre a dívida externa dos países pobres e a deteriorização cada vez mais elevada do seu nível alimentar e a relação entre a cultura, né, e alimentação. A fome é quase que uma tragédia nacional. Por que uma tragédia nacional? Porque ela funciona como se fosse uma tragédia a conta-gotas, né? A conta-gotas dispersa, ela é silenciosa, ela se esconde, né, principalmente nas periferias de algumas regiões. Então, às vezes, ela fica tão escondida, né, dentro do nosso país, que a gente não enxerga. Né? A gente tem um país que tem uma grande quantidade de pessoas famintas. E aí a fome, quando eu apresento esses dados para vocês, a fome ela acaba virando apenas números, apenas estatística, como se o número não trouxesse junto com ele, né, drama, histórias e nomes de pessoas, né? O professor, tem pessoas que morrem de fome? Sim, tem. Então, assim, na inversão do que nós chamamos de ciclo da vida, proeza é criança viva. Proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado, acontecimento banal. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, a cada 5 minutos morre uma criança. A maioria de doenças ligadas à fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né? É o que corresponde esse número de a cada 5 minutos morrer uma criança por dia. Isso segundo a Unicef, tá? Então é como se 2 Boeing 737 de crianças caíssem por dia. Não é uma coisa alarmante? Né? Nós temos aí médico, voluntariado em campanhas com a desnutrição, né? E essas pessoas geralmente são obcecadas por números, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje dia 8/9, cerca de 36 milhões de brasileiros, eles não sabem, nessa hora exata, quando que eles terão a próxima refeição. Não é uma coisa contraditória? Então, assim, é por isso que eu trago esse assunto para vocês, né? Para a gente poder se inteirar um pouco mais, para a gente perceber a gravidade da situação de miséria, né, de grande parte da nossa população brasileira. Né? E a gente precisa repudiar com veemência, né, e começar a insistir em tentativas, né, para encarar esse problema de frente. A sociedade brasileira ela não aceita, ela não tem aceitado mais o discurso
né, demagógico, que busca aí a proeza, mostrar proeza e eficiência numa coisa que não está melhorando, que só tem piorado, tá legal? Então assim, eu gostaria que vocês, já até a título de preparatório para o Enem, fizessem uma redação cujo tema fosse o problema da fome. Tá? Vocês podem colocar numa escala maior, pode colocar no mundo. Eu preferiria que vocês se atessem ao território brasileiro. Então, assim, já vamos começar a produzir alguns textos, né? Toda semana eu vou dar um texto para que vocês produzam. Então, o problema da fome. Procurem desenvolver lá uma redação, né, com os quesitos do Enem, né, com o início, a introdução, o início, o meio, o fim, para a gente já ir se preparando. Tá legal? Deus abençoe a vida de vocês, tenham aí uma excelente semana. Essa redação, na medida que forem acabando, né, no decorrer da semana, vocês têm até a próxima aula de Sociologia para poderem estar me entregando. Forte abraço, boa semana, Deus abençoe a todos. Tamo junto.